Eu quero trazer para vocês um conceito que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, que é o processo do tarô como uma ferramenta de despertar da consciência, tá? A gente vai se divertir aqui, tá? Nós vamos dar risada, nós vamos entender como funciona esse oráculo, nós vamos falar de tarô, nós vamos fazer um monte de coisa juntos aqui, tá bom? Agora nós estamos com 27 pessoas. Então, assim, conforme o pessoal for entrando, né, eu vou aceitando aqui e vou autorizando. Então, vamos lá. A ideia desse projeto é a gente trazer o tarô de uma maneira fácil, tá? Por quê? O que eu tenho visto? Eu tenho visto que, inclusive, durante os meus estudos também, e depois dando aula, que parece que quem não coloca astrologia, cabala e numerologia no tarô, putz, não presta, não serve para nada, né? Então, assim, parece que tarô precisa da astrologia, precisa da cabala, precisa da numerologia, precisa do não sei o quê, precisa do não sei o que lá. Então, assim, a minha ideia é hashtag tarô fácil. Por quê? Porque não precisa, né? O que acontece? Eu andei pesquisando, estudando, na época que o pessoal construía os livros, escrevia Papos, Eliphas Levi, o Robert Wang, esse povo, o que eles precisavam? Eles precisavam de uma analogia. Eles queriam falar, olha, essa carta aqui, ela tem essa analogia na Cabala, essa carta tem essa analogia na astrologia. Só que, com o passar do tempo, isso foi se tornando um praxe, de que para ler tarô eu preciso saber astrologia, de que para ler tarô eu preciso saber Cabala, de que para ler tarô eu preciso saber numerologia. E não é assim que funciona. Na verdade, a gente precisa entender o quê? Símbolo, ter um conceito muito claro do que é o ser humano e transitar muito bem pelas cartas. Né? Então, a gente vai olhar isso, a gente vai estudar a simbologia, a gente vai aprender o conceito de cada carta. Uma outra coisa que eu também vou aqui levar minhas porradas, né? E vou também ter aí, talvez até algumas pessoas que vão falar, não concordo, tudo bem, eu aceito os não concordos, porque eles são fundamentais, porque eu também, uma hora, mudo de ideia e posso passar a concordar. Que é o seguinte, eu não vejo as cartas do tarô como arquétipos. Eu via no passado como arquétipo, né? Hoje eu vejo elas um pouco diferente. Para mim, as cartas do tarô são fractais de arquétipo. Elas são vibrações energéticas. Porque pode ser que, ora, eu estou vibrando uma determinada carta no amor e uma outra hora eu estou vibrando uma outra carta no trabalho. Então, não faz sentido eu incorporar um arquétipo. Eu tenho vários pedacinhos, e a combinação disso formaria um conceito de arquétipo. Então, quando você vai fazer um processo de autoconhecimento, é muito bonito, né? Porque, ai, olha, o arquétipo do eremita, o arquétipo da sacerdotisa, o arquétipo, o arquétipo. Mas na hora que você vai fazer um processo divinatório, esse arquétipo atrapalha. E eu demorei muito tempo para perceber que era o arquétipo que estava me atrapalhando a fazer processos de divinação. E assim, gente, mais uma polêmica aqui, né? Porque eu gosto de polemizar. Tarô terapêutico é gourmetização do tarô. Porque a partir do momento que você embaralhou as cartas, ele continua sendo místico. Tá? Então, assim, o que pode ser? Pode ser um terapeuta que usa o tarô de maneira terapêutica, né? Mas o tarô, ele é adivinatório, ele é místico. E a gente precisa respeitar isso, essa característica do tarô, né? Bom, vamos começar então, né? Então, assim, já dei aqui a minha introdução, mas não falei quem sou eu para quem não me conhece. Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Eu sou mestre de Reiki, tenho aí todo um processo de mestrado de Reiki, tanto com uma professora chamada Lisa Power, do Lisa Power Institute, e tenho também a formação dentro do Reiki Master com Shekinah, que é a Diana Derizio. Terapeuta Mahalila, formado também pela Denise Mascarenhas, que é a pessoa que está movimentando mais o Mahalila hoje no Brasil. Para quem não sabe, Mahalila é um jogo indiano que tem aí 3.000 anos de existência. Ele funciona muito semelhante a um oráculo, mas ele tem um processo muito parecido com constelação familiar.
É incrível. Eu sou apaixonado pelo Mahali. E tenho o Master de Tarô com o... Ai, o nome dele é difícil. O Wargachuk, né? Que ele é um canadense que a gente fez o curso dele à distância. Eu fiz esse curso só para ter o certificado, porque eu já vinha estudando tarô e já vinha dando aula de tarô quando eu fiz esse curso. Fiz uns outros cursos avançados de tarô, mas não foi muito a minha pegada, porque eu achava eles muito da pá virada, assim. Eu costumo brincar muito esquizotérico. E aí eu acabo não comentando desses cursos aí, tá? Eu sou professor de tarô, tenho mais de 8.000 alunos na Udemy, tenho aí mais ou menos uns 300 alunos no curso online, ele está sem, mas está desatualizado. Tenho todo um conceito também de trabalhar com práticas de bioenergética, terapia metafísica. Durante mais de 12 anos, trabalhei como gerente de projetos em áreas de consultoria, então também conheço bastante de business, né, essa parte de negócio e de liderança e de gestão de pessoas. E eu estou atuando aí como terapeuta holístico desde 2015, porém, este ano foi o ano que eu falei, não quero mais trabalhar com business, vou trabalhar só com gente. Cansei de empresa, quero só trabalhar com gente. Tenho um Instagram, que quem não me segue, eu vou pedir gentilmente para vocês irem lá e seguirem, que é o Bruno Cássaro Terapias. E também tenho aí feito alguns trabalhos dentro de um conceito que eu chamei de Arqueo-BR. Lembra do arquétipo? Então, eu criei uma empresa chamada Arqueo de Arquétipo, né? E esse conceito hoje ele está um pouco diferente, ele foi formatado de uma forma diferente. Aqui sou eu cabeludo e 25 quilos mais gordo, né? Então, a foto não diz, eu preciso fazer novas fotos, eu sei, já me falaram disso. Para a gente começar, eu quero fazer um trabalho de nivelamento com vocês, porque pode ser que nem todo mundo aqui conheça o tarô, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho o que é o tarô. De vez em quando, vocês vão ouvir esse sininho, porque eu tenho que autorizar as pessoas a entrarem, tá? O que é efetivamente o tarô, né? Então, para a gente poder ter esse entendimento de uma maneira clara, a gente precisa entender que, será que o tarô é autoconhecimento? Né? Será que o tarô é um livro de histórias? Né? Tem alguns autores que falam, o tarô é um livro de história de páginas soltas, né? Pessoal, vou pedir para desligar o microfone, tá? Isso, obrigado. Será que o tarô é uma obra de arte? Né? E aí, o que vocês acham? O tarô é uma obra de arte? Não é uma obra de arte, né? É... Será que o tarô são arquétipos, né? Eu dei um spoilerzinho no começo, mas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Será que o tarô é terapia, né? Tem gente que diz que o tarô é terapia. Será que o tarô é magia? Tem gente que fala aí que o tarô é uma ferramenta mágica. Será que é uma linguagem, né? Para mim, o tarô é tudo isso. Você põe tudo isso dentro de uma coisa só, é o tarô. A professora da Nova Acrópole, a Heloísa, não é Heloísa, como que é o nome dela? Me ajudem aí. Helena Brandão, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela costuma dizer... Lucelena. Lucelena. Ela costuma dizer o seguinte, né? Que os antigos, eles tinham uma característica de escrever, né? Por exemplo, o livro de Salmos, ele é um livro de poemas, ou seja, uma obra artística, com viés religioso e histórico. Então, o ser humano, ele consegue agrupar essas coisas e criar esses conceitos de uma maneira brilhante, né? Então, no caso do tarô, funciona a mesma coisa. Agora eu vou me despedir do pessoal aqui do Instagram. Tchau, gente, porque eu vou ficar só com vocês aqui na nossa aula, só com quem se inscreveu. E aí, o que acontece aqui, né? Esse conceito, ele é um conceito muito interessante. Por quê? Porque é uma prática de síntese. Nós somos criados, né? Cadê a minha professora de química aí? E estruturamos o nosso conhecimento de maneira muito cartesiana e lógica, de maneira matemática quase, né? E o tarô ele não é nada lógico.
né? Eu fico olhando o pessoal naqueles grupos de Facebook discutindo, porque a carta A significa isso, e a carta B significa aquilo, e não sei o quê. Mas o tarô, ele tem tantas variáveis possíveis, são tantas as combinações, que é impossível a gente olhar para ele de uma forma lógica, de uma forma cartesiana. Não dá. O tarô, ele é o quê? Ele é conceitual, né? Tem tem alguns achados arqueológicos no norte do Peru que chamam pedras de Ingá. Não sei se vocês já ouviram falar. É os Incas, é anterior aos Incas, é do povo da civilização Wari. Eles tinham o hábito de ensinar as crianças com figuras. Então, eles desenharam em várias pedras. Tem dentro do museu lá, deve ter mais ou menos umas 70 mil pedras, que eles encontraram espalhadas nas cidades arqueológicas, no deserto e tal. E as pedras, elas contam histórias, né? Só que assim, você bate o olho na pedra, da forma como ela está desenhada, você já entende o que aquilo representa. É impressionante. É o mesmo conceito do tarô. Então, o ser humano ele tem essa capacidade, né? A gente não sabe qual é a origem do tarô. A única coisa que a gente sabe é que ele se populariza na Idade Média na Europa. E pelo contexto, as figuras, os desenhos, tudo que está nele, ele é uma criação ocidental. Então, não faz sentido a gente falar que o tarô veio do Egito, porque ele foi criado no Ocidente, ele foi criado na Europa e ele ganha força e potência mais precisamente na Itália e também na França. As imagens que tem aqui dentro são imagens de contextos da Europa na época medieval, renascentista. Quando você fala que o tarô veio do Egito, ou que o tarô veio da Cabala, que veio dos hebreus e tal, não existe nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de elo de ligação, e também não tem nenhum achado arqueológico que comprove isso, tá? Então, o tarô, ele é tudo isso aí. Ele é autoconhecimento, ele é um livro de histórias, ele é uma obra de arte, ele é arquétipos, ele é terapia, ele é magia, ele é linguagem. E o tarô, ele tem um viés muito importante, que é o quê? É trazer o ser humano para dentro dessas cartas. Eu costumo dizer que o tarô são padrões de energia com os quais nós ficamos o tempo todo nos identificando. É como se fosse. Quem costura aí? Alguém aí costura? Ergue a mão, assim, faz assim para mim. Então, é como se fosse aquele molde que você faz para poder cortar a roupa, sabe? Então, é o tarô. Ele é como se fosse uma forma. E o Arthur Edward Waite, que é o autor desse tarô aqui, que é o tarô de Waite, que é esse que a gente vai olhar aí, ele entendeu muito bem isso. No entanto, que todas as cartas dele são espelhadas. E a gente vai olhar isso com um pouquinho mais de profundidade mais para frente. Então, vamos lá. Tarô contém símbolos. E agora que está o pulo do gato. Lembra que eu falei que o tarô não é cartesiano? Ele é conceitual? E o conceitualismo, o conceito que o tarô ele aplica, ele é um conceito de você. Deixa eu ajeitar essa câmera que ela está me incomodando. E é um conceito de você compreender o tarô através dos símbolos, né? Quem aqui utiliza símbolos aí no seu dia a dia? Quem não respondeu também utiliza, mas não se deu conta. Ó, o que é isso aqui? Você consegue ler o que está escrito aí? Não, né? Um T e um L? Onde já se viu, né? Não dá para ler. Mas e se eu fizer assim, ó, melhora? E se eu fizer isso aqui, melhora? E assim, ó. Então, nesse bolo todo, o tarô também é uma linguagem. Alguém aí fala mais de uma língua, além do português? Então, é como aprender uma outra língua. O tarô é como você aprender uma outra língua. É uma língua que tem uma estrutura conceitual,
é uma língua que tem uma cadência, que tem um ritmo, e você precisa do papel para escrever essa língua, né? Então, quando a gente utiliza um método de tiragem, quando a gente monta uma mesa de tarô, quando a gente dispõe as cartas, nada mais é do que um papel que a gente está utilizando para entender onde cada letra está compondo esse contexto todo. E o tarô é uma língua que captura o quê? Ele captura o outro. E aí a gente pode falar que a gente tem dois tipos de oráculos. A gente tem os oráculos do ser e os oráculos do estar. Oráculos do ser são aqueles oráculos que olham tendência. Então, a astrologia, a quiromancia, deixa eu ver se tem mais algum outro, numerologia, esses são oráculos do ser. Você vai olhar a tendência, aquela pessoa ela tem a tendência a se posicionar daquela maneira. E tem os oráculos do estar. Os oráculos do estar é como a pessoa está vibrando perante a uma determinada questão, situação ou perante a vida. Então é importante a gente ter essa visão, por quê? Porque nem todas as perguntas o tarô responde. Tem perguntas que você vai responder lá com o oráculo do estar. Então, por exemplo, eu vou engravidar um dia, eu vou ter filhos, né? Dá a sua mão para uma cigana e pede para ela olhar, ela vai te falar, ó, você vai ter filho com tal época, né? Quando você tiver 30, 32, 33 anos. Pega um tarô para você fazer um tipo de pergunta dessa, e como está muito longe, com certeza você vai errar. Então a gente tem que saber também como utilizar essa ferramenta. Não é assim, tipo, eu vou sentar, vou abrir, vou falar tudo. Tem gente que faz? Faz, mas aí não é tarô. Aí é evidência e a pessoa utiliza o tarô como subterfúgio, só como uma alegoria ali dentro, tá? Vamos lá, vamos seguindo. O tarô, então, é um conjunto de lâminas que possui uma representação simbólica, que podem ser utilizados como oráculo para analisar a condição humana, sem levar em consideração as tendências. Eu estou analisando agora. Se você atravessar a rua e tomar uma decisão, essa energia já mudou. Por quê? Está dentro do contexto do livre-arbítrio, né? Expressa a potencialidade de eventos, levando em consideração o estado do indivíduo no fato, perante o fato, né? O tarô possui alegorias e símbolos que representam arquétipos humanos. Eu mantive o arquétipo aqui. Mas por quê? Porque a combinação dos símbolos vai formar um arquétipo. E não a carta do tarô. É um pouco diferente. É amplamente utilizado por fraternidades, escolas esotéricas, para elevação espiritual, adivinhação e aconselhamento. Observem o seguinte: ele lê o estado do indivíduo perante o fato. Bruno, mas o tarô prevê o futuro? Prevê. Como? Se ele só lê o estado do indivíduo perante o fato. Imagina assim: você tem vários universos possíveis de futuro, várias tramas possíveis de futuro. O que o tarot faz? Ele olha a tua energia hoje e ele projeta para indicar qual será a energia do futuro perante aquele fato. A partir do momento que você sabe disso, você pode mudar essa energia, né? Então, no caso do tarô, não é muito fixo esse conceito de você ter essa energia. Então, vamos ver aqui, ó. O tarô é um estudo para a vida. Isso é fato. Quem fala para mim assim, eu já sei tudo sobre tarô, não preciso estudar mais, gente, pula fora. Por quê? Porque o tarô é um estudo para a vida. Porque essas imagens aqui, ó, desse tarô em específico, elas foram desenhadas em 1910, com uma visão de uma cultura medieval. Hoje nós estamos em 2021. Acabamos de sair de uma pandemia. Esses símbolos, eles foram atualizados. Então, a gente precisa sempre estar estudando, tentando entender o que cada arcano significa, buscando compreender como ele se aplica no contexto atual. Não é algo simples, mas o tarô é fácil. Por que o tarô é fácil? Porque a partir do momento que você conhece o que cada energia vibra, você consegue desvendar os mistérios do tarô, que eu chamo no curso de abertura de portais, que é o que a gente faz no curso de tarô. A gente vai dando insumos, starts e insights para quê? Para que vocês
Abram esses portais. Isso eu faço nas aulas ao vivo, porque nas aulas gravadas não dá para fazer. Então, a aula gravada vai ser o quê? O que cada símbolo representa efetivamente. Tarô é difícil demais. Não é. O tarô não é difícil. As pessoas complicam o tarô. Ele é complexo, mas ser complexo não significa que é difícil. Por que as pessoas complicam o tarô? Porque elas colocam o ego delas. Eu estudo astrologia, cabala, estudo numerologia, e por isso eu conheço o tarô. Balela! Você vai conhecer o tarô conhecendo o ser humano. Se você souber conhecer as pessoas e souber sentir e ter empatia com a dor do outro, aí você conhece o tarô. Precisa ser médio e evidente para ler tarô. Também é fake. Qualquer pessoa que tenha um pingo de disposição aprende a ler tarô. É só ter um pouquinho de vontade. Tem que estudar astrologia. Já disse que não. Tem que estudar cabala. Já falei que não. Tem que ser sacerdote. Outra coisa, as pessoas vinculam o tarô à religião. O tarô não tem religião. Não precisa ser sacerdote, não precisa consagrar, não precisa ser bruxo, não precisa nada. Eu pego o tarô, se precisar, e eu leio o tarô no chão do meu banheiro, sem nenhum tipo de melindre. Ah, você vai se contaminar com as energias. Vou nada. Sabe por quê? Isso aqui é uma ferramenta. Onde que está o oráculo? Tá aqui, ó. Isso aqui é só o papel. O oráculo está aqui, ó. E só aprende tarô na religião. Também é balela, também é fake. Você aprende tarô lendo, estudando, se dedicando, fazendo, praticando. Quem estuda tarô a vida inteira e não tem coragem de abrir as cartas, não está aprendendo tarô. Está aprendendo outras coisas. Tarô não. Então, assim, a gente precisa ter esse desempenho, precisa ter essa desenvoltura com o tarô. E a gente só ganha desenvoltura praticando, lendo, estudando. Por isso que eu sempre estou frisando. Workshop de prática, workshop de leitura. Eu fazia, antes da pandemia, os encontros de ambulatório de tarô, que aí a gente punha as mesinhas e o pessoal lia, e vinha gente de fora. Tem a mentoria. Eu vou falar um pouco mais à frente da mentoria também. O bom uso do tarô é só com autoconhecimento. Olha, gente, usar tarô para adivinhação é usar baixa magia. Como se precisasse diferenciar de magia baixa e alta magia, né? Usar o tarô é autoconhecimento. Independente se você vai ler se meu ex vai voltar ou se você vai ler sobre o princípio do propósito da repimboca da parafuseta. Usar o tarô é para autoconhecimento, independente da pergunta. Tarô adivinatório prevê o futuro, faz adivinhação, responde perguntas objetivas, faz análise da energia do consulente e, quando bem utilizado, elucida questões. Tarô terapêutico prevê o futuro, mas esse não é o foco. Responde perguntas filosóficas, faz análise da energia do consulente e, quando bem utilizado, elucida questões. Qual é a diferença? É o terapeuta, é a pessoa que está usando. Então, não existe diferença. O profissional que usa o tarô é que vai dizer se ele está fazendo uma terapia ou não. Que, por exemplo, eu posso tirar uma carta aqui, ó, né? Que nem hoje, né? Teve um caso lá. Vou tirar essa carta aqui, a torre, pá! E aí eu viro para a pessoa e falo assim: olha, você tirou uma torre, hein? Caramba, você tá ferrada. Você se ferrou, você se lascou. Teu marido tá te chifrando com a sua irmã. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai surtar, vai endoidar. Olha, saiu uma torre. Vamos entender um pouquinho o aspecto dessa carta?
olha, essa carta, ela representa que teu casamento não anda indo muito bem, né? Pode ter aí algumas questões que seu marido não está contente, ele pode estar até mesmo fazendo aí alguns processos fora do casamento, pode sim significar uma traição, mas deixa eu entender um pouquinho com você como é que você se sente. Vamos olhar essa questão. Se seu marido estiver te traindo, como é que você vai se portar? Vocês perceberam a diferença? Ambos adivinharam, ambos fizeram a adivinhação. A diferença está na forma, está na empatia. Então, você vai ter tarólogos muito, muito bons, que vão ser empáticos com o cliente, e você vai ter tarólogos que vão querer mostrar que eles sabem tudo e vão sair falando aí que nem uma matraca. Tua irmã pegou seu marido no dia tal, porque dá para fazer isso, se a pessoa for vidente, mais ainda, né? Então, a gente precisa ter atenção nesse sentido. Por quê? Porque o tarô é isso aqui, ó. Você, ser humano, com um monte de fragmentos, tentando se identificar com eles. Então, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade, né? O que eu faço na faculdade? Eu sento lá e eu tento imitar a carta da justiça, porque eu preciso ser inteligente, eu preciso ser racional, eu não posso perder a pose. Afinal de contas, eu já tenho mais de 40 anos, já pensou eu ficar com essa molecagem aqui? O que vão pensar de mim? Né? Então, você tenta se identificar com algumas cartas o tempo todo, você fica tentando vibrar nessas cartas, no conceito daqueles arcanos. Meu relacionamento, puxa vida, esse aqui é o amor da minha vida. Então, ó, não adianta eu ficar vibrando aí um diabinho, né? Porque senão ele vai achar que eu sou uma pessoa meio esquisita aí, né? Então, vamos vibrar aqui uma imperatriz. Vou ser sedutora, mas, né, vou com calma. E a gente vibra o tempo todo os 22 arcanos maiores, né? Como é que o tarot está dividido? Ele está dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Então, são 22 maiores e 56 menores. Os 56 menores estão divididos em cartas numeradas e cartas de corte. Cada baralho, tanto os maiores quanto os menores, pode ser utilizado como um oráculo individual. Olha que incrível! E quando você junta os dois, você tem um oráculo mais parrudo, mais potente. É incrível isso, gente. E a história também mostra que eles surgiram em momentos distintos e separadamente, que depois foram unidos. Engraçado isso, né? E para você ser tarólogo? Precisa saber fazer uma boa pergunta. Devo ficar com o Joaquim ou com o João? Pronto, já danou. Por três motivos. O tarô não responde se você deve fazer algo ou não. O segundo motivo, você colocou uma pergunta dúbia, Joaquim ou João. E o terceiro, você vai ficar perdidinha na resposta. Eu vejo muito isso, a pessoa pergunta, vou ficar com ciclano? Mas ela não está. A pergunta, às vezes, não está bem formulada, porque ela não quer ficar com o ciclano. Às vezes, ela quer casar com alguém, ela quer ter um relacionamento sério. E aí a resposta é sim. E aí ela acha que aquele vai ser o amor da vida dela. Não, ela perguntou se ela quer ficar. Então, a forma como a pergunta é feita vai vir a resposta. E quanto mais objetiva a pergunta, mais certeira a resposta. Quanto menos objetiva, mais mais etérea, menos tácita a resposta, né? A gente precisa olhar a motivação da pergunta, baby. Por quê? Vamos pegar um exemplo bem claro? Alguém me pergunta, eu estou grávida. Eu estou grávida? Aí sai uma carta, por exemplo, uma carta da Lua. Aí você fala, não. Ou sim, a lua representa a gravidez, muitas vezes, porque você ainda não sabe. Mas vamos supor que a pessoa fale, sim, você está grávida. Olha só que legal. Eu queria tanto um bebê. Olha a motivação. Putz, a lua, nesse caso, vai significar não. Por quê? Porque a pessoa, ela tem aquela vontade. E a lua é mau agouro, má sorte, né? Dor, sofrimento.
depressão. Ah, não, eu não quero esse filho. E saiu a lua, então você está grávida. Porque você vai ter mau agouro, má sorte, tristeza, angústia, sofrimento, dor. Então, analisar a motivação da pergunta é fundamental para uma boa leitura. E poucas pessoas olham isso. Por quê? Porque isso exige feedback do teu consulente. Você precisa bater um papo com uma pessoa. E as pessoas querem ser o quê? O máximo. Eu estou trabalhando com tarô, o meu tarô é um tarô de autoconhecimento. E eu não quero nem ouvir o que você fala, porque eu sou tão boa, que tudo que eu por aqui eu vou acertar. Porra, que autoconhecimento é esse? Identificar qual tipo de resposta o consulente precisa. Às vezes o consulente precisa de uma resposta curta, às vezes ele precisa de uma resposta mais detalhada, às vezes ele quer tratar uma questão mais filosófica. Então a gente precisa entender qual é o tipo de pergunta que o consulente quer. Por exemplo, a pessoa perguntou: vou ser mandado embora da empresa em que eu trabalho? Olha, saiu a carta do Papa. A carta do Papa mostra que você tem que ter fé, que você tem que acreditar, que você não pode abandonar os seus valores, você tem que confiar acima de tudo. E aí? Como é que o consulente fica satisfeito? Lógico que não, não respondi a pergunta. Por que você procura uma consulta de tarô? Quais esclarecimentos você quer? É fundamental isso. E aí, baseado nisso, a gente vai chegar em umas conclusões. Por quê? Porque sabendo a pergunta, a motivação da pergunta, qual é o tipo de resposta que esse consulente espera, aí você vai definir qual é o método que você vai usar. Poxa vida, Bruno, eu não sei, eu estou com dúvida. Eu perguntei se o Ricardinho gosta de mim. E aí eu tirei, assim, positivo, negativo e a síntese. Pô, você responde isso com uma carta só. Eu quero saber se o Ricardinho gosta de mim. E eu tirei. Faço, devo, não devo. Pô, você está perguntando uma coisa e está respondendo outra? Então, a partir do tipo de resposta é que a gente vai ter que definir o método. Você não define o método assim, eu vou usar esse método. Não. Você define baseado na pergunta. E tem muito tarólogo aí, de patavina, que só sabe um método. Isso é um problema. Saber usar o método de maneira adequada. O que cada casa representa e como elas se relacionam. Quais os aspectos devem ser lidos. Esses dias eu postei um chartzinho da Rúbia, que ela fez do método da Cruz Celta, né? Que é tipo um negócio gigante, né? Um mapa mental ali. Por quê? As pessoas acham que a Cruz Celta é a origem da pergunta, o questionamento, o passado, o presente, o consciente, o inconsciente, o consulente, o futuro próximo, os obstáculos e o resultado. Imagina! O que representa esse consulente na jogada? Com quais cartas ele se relaciona? Como eu leio essas cartas? Por exemplo, uma carta que diz do consciente da pessoa, não adianta eu ler o plano material do arcano. Consciente é mental, é o que ela está vendo, o que ela está sentindo, o que ela está vibrando. Então a gente tem que ter a sagacidade de saber usar o método da melhor forma possível. Ai, mandala astrológica, acho linda. Tem 12 cartas lá e uma no meio. Linda, maravilhosa. Tá, casa do parceiro. Como é que eu leio essa casa? Eu leio o quê? O emocional, o sentimental. Bom, essa casa, ela representa o que o parceiro visualiza, vibra, sente em relação ao outro. Então, eu vou ler o quê? O aspecto mental. E vou relacionar com o quê? Com a casa 5, com a casa
também do aspecto mental do consulente, para entender se está tendo conflito, se não está tendo conflito. Então, não é uma coisa simples. É fácil, porque depois que você pega o jeito, é que nem fazer raiz quadrada. Mas você precisa entender o caminho, os meandros disso aí. E por último não, tem que saber o que significa cada arcano dentro de cada casa, dentro de cada método. Então, por exemplo, não adianta eu, num peladã, na casa de conselho, falar para a pessoa que ela é inocente demais. Por quê? Saiu louco na casa de conselho do peladã. Olha, na casa de conselho saiu louco. Você é inocente, hein? Meu, a casa de conselho é um conselho. Então, eu tenho que dar um conselho para a pessoa baseado nesse arcano. E na mentoria, eu vejo muito isso. As pessoas, elas leem os métodos sem se preocupar com a posição. Elas se preocupam com a primeira casa. O resto que se lasque. E por último, a intuição. E aí tem uma coisa aqui que é muito importante, que é o seguinte: quando é intuição e quanto é seu ego, né? Esses dias a Rúbia perguntou, a Rúbia não, alguém me perguntou, não lembro quem foi, e perguntou assim: eu vou arrumar um namorado? Aí saiu essa carta aqui, ó, Imperador. Aí eu falei: olha, você vai arrumar um namorado, mas ó, não vai ser bom para você não. Que ó, mandão, autoritário, briguento, ele é conquistador, pode ser um pouco mulherengo, ele vai querer dominar, ele vai chegar na sua casa querendo dominar tudo, querendo mandar na sua vida. Peraí, quem falou que não vai ser bom? E se a pessoa quer isso? E se ela procura isso? Então a minha intuição é o meu ego falando. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, como é que a gente faz para não ter essa interferência? Você olha se a sua intuição está convergindo com todos os outros 6 itens. Se ela estiver convergindo com os outros 6 itens, beleza. Se não, filho, pula fora. A tua intuição está no teu ego. Aí não é tarô, aí é aconselhamento baseado na tua fala, né? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Reclamações? Xingamentos? Não? Tudo tranquilo? Então tá bom. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar arcano por arcano. Vocês acharam que vocês não iam ter aula, né? Que era só uma palestrinha boba, né? Não, nós vamos analisar aspecto energético de cada arcano. Então vamos lá. O primeiro arcano é o louco. O que essa carta representa? Ela representa uma energia sem forma, com muita força, com muita intensidade, muito potencial. Então, aqui a gente fala de começo, de inocência, de aventura, de irresponsabilidade. O bobo simboliza a autenticidade e a integridade da pessoa. Elas são mais importantes do que a inteligência e o autocontrole. Através dela é que ele sempre é salvo nos contos de fadas. O bobo aqui é a sua essência, é o seu eu superior. É aquela energia que é você em contato com a divindade. É a sua vontade suprema, é a sua essência. O mago. Essa carta, o povo. Aí vem um monte de esquizoterice, né? Mas vamos lá. O mago é o quê? O mago é a boa ideia. É aquele louco que é sem forma, todo estrupiado, cheio de intensidade, já com uma formatação, mas uma formatação expansiva, uma formatação para fora, para criar, para realizar, para construir. Então ele tem o quê? Criatividade, inteligência, poder pessoal. Quem se tornou mestre em uma arte não precisa mais de regras. Esse é o mago. O mago é formatar essa energia disforme da vontade que vem do louco e que se manifesta de alguma forma. Então aí ela gera uma grande ideia, gera uma motivação, é um fogo que vai vibrar. Isso é o mago. E a sacerdotisa? Poxa, o mago é o aspecto masculino, né? E a sacerdotisa é o aspecto feminino.
Então, a gente tem o quê? O mago representando o falo, da criação, da geração, através do aspecto da expansão, e a sacerdotisa é a restrição de tudo isso, que é o ventre, que é o quê? Que é o que está pronto para receber. O mago é a criação ativa, a sacerdotisa é a criação passiva. Ela espera para criar. No momento certo, com a sabedoria que ela tem, ela vai lá e junta-se com alguma coisa que já é ativa para poder criar de forma passiva. Somente o fraco arma-se contra a dureza. A verdadeira força pode permitir tolerância, compreensão e bondade. Aqui a gente está falando de intuição, de planejamento, de segredos. E a imperatriz. A imperatriz, ela é o quê? Ela é o gênero. Ela é o masculino mais o feminino juntos, formando algo, gerando algo. Por isso que ela está grávida, porque ela é geradora. É ela que põe a mão na massa para fazer o bebê. Ela é o ventre populado. Não devemos contemplar o cosmos através dos olhos de um especialista em racionamento. Devemos contemplar na abundância esbanjadora, porque isso é a essência da natureza. Às vezes a gente fica olhando as coisas, mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e se? E aí a gente não faz porcaria nenhuma. Eu ia falar outra palavra. E aí a gente não faz porcaria nenhuma. A imperatriz é aquela coisa, vamos! O ótimo é inimigo do bom. Então aqui a gente fala de prosperidade, de realização e de sensualidade. E o imperador? O imperador é o quê? A imperatriz não gerou? Agora precisa pôr ordem na casa, né? Tem um monte de criança correndo aqui nesse negócio. Então o imperador é o que controla. Só que o controle dele, muitas vezes, é visto como uma rispidez. Por quê? Porque ele restringe. Ele pega um louco que é desvairado, que não tem compromisso nenhum com nada, e coloca ele num chiqueirinho. E aí você tem rispidez, a rigidez, desculpa, o controle e o paternalismo. Porque ele quer controlar, ele quer cuidar, ele quer governar. Não é o começar que será recompensado, mas sim, única e exclusivamente, o perseverar. E perseverar exige resistência, e resistência exige controle. Aprendemos 4 arcanos. O que vocês acharam aí? Agora a gente vai olhar de novo para esses arcanos. Porque agora, cadê a minha amiga Dal? A amiga Dal já saiu? Olha, tá aí a Dal. A Dal tá aí. E a Dal, uns anos atrás, me deu uma ideia. E eu tenho que dar o crédito para ela. Esses 4 arcanos, eles vibram 4 verbos. Que são esses verbos aqui, ó. Pensar, refletir, fazer, controlar. Criar, planejar, gerar, medir. Idealizar, sentir, realizar, restringir. Quanto mais tiver para a esquerda, maior a concentração de energia e maior a necessidade de atenção para esse ponto. Quanto mais à direita, menor a concentração de energia e menor a atenção para esse ponto. A sequência correta é mago, sacerdotisa, imperatriz e imperador. Se eu mudar essa sequência, muda também a intensidade energética. Quero que alguém me pergunte sobre alguma coisa que nós vamos medir a energia dessa coisa. Quem que se dispõe aí a perguntar sobre alguma coisa? Nós vamos medir a energia, hein? Vai, Flávia, abre aí. Peraí que falhou aqui o mouse. Pode ser de qualquer coisa, qualquer assunto. Qualquer coisa que você queira medir a energia, para saber como é que você está. Tá, tem uma viagem que existe a possibilidade de fazer. Tá. Ó, existe uma possibilidade da Flávia viajar. Ela quer saber como é que ela está em relação a essa viagem.
que nós vamos fazer? Nós vamos separar os 4 arcanos, ó. Embaralhar. E a gente vai dispor nessa sequência. Olha que lindo. Então, vamos lá. Qual é o caminho correto? Primeiro, ela tem que idealizar essa viagem. Ela tem que criar isso. Depois, ela tem que refletir e planejar sobre essa viagem. Depois, ela tem que fazer essa viagem. E depois, ela tem que controlar e medir. Certo? Olha como saiu. Saiu assim, ó. O fazer primeiro, ou seja, ela quer viajar. Ela já está com o pé na porta do avião, mas não tem o ticket. É uma ansiedade tremenda que corrói. Então, ó, já aviso que está no caminho errado. Depois, ela vai planejar isso. Mas planejar o quê? Nem sei qual viagem que eu vou fazer. Vou planejar o quê? Eu estou planejando algo que eu já estou pensando em fazer. Então, eu estou fazendo antes de planejar. Sabe o que isso aqui representa? Imperatriz antes da alta sacerdotisa? Frustração. Aí eu vou controlar. Controlar aquilo que eu não fiz, porque eu não tenho a criação da ideia ainda. Eu não planejei, mas eu já quero controlar. E aí, por último, é que eu vou criar. Então, não está legal esse caminho aqui dessa energia da ideia, né? Qual que seria o correto? Eu primeiro idealizar a viagem, saber quanto tempo eu vou levar viajando, quais são os trechos que eu quero fazer, para que eu quero viajar, onde eu quero chegar, com quem eu quero encontrar. Aí eu vou pôr os riscos dessa viagem, mas e se eu chegar lá no lugar e não tiver algum problema de saúde? Mas e se eu for lá e eu não tiver hospedagem? Mas e se eu chegar lá a pessoa não me encontrar? Mas. Pronto, tenho a ideia formatada. Com essas 2 ideias formatadas, aí eu posso começar a pesquisar ticket, a ver preço de passagem, porque eu já sei quanto que eu vou gastar, né? Tá ao contrário aí para vocês, né? Deixa eu inverter. Eu já sei o quanto eu vou gastar, né? Porque eu já idealizei, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a comprar as passagens, vou pagar na prestação do cartão em 24 vezes, vou me encher de dívida, e aí eu começo a controlar. Olha, o tempo está passando, né? Vou ter que viajar. Olha, será que eu já fiz a mala? Ó, será que eu já contratei a agência de viagem? Ó, será que eu já contratei o seguro? E por aí vai. Vocês entenderam como funciona isso? Faz sentido para vocês? Então, anotem aí no caderninho de vocês, para vocês fazerem essa tiragem. E aí, quando vocês fizerem essa tiragem, eu quero que vocês postem essa tiragem lá no Instagram de vocês e me marquem. Que eu vou lá dar pitaco na tiragem de vocês. Olha só, vamos para o próximo. Bom, a nossa primeira parte acabou. Agora a gente vai entrar na segunda parte. Mas antes eu quero dar um recado para vocês que estão aqui, porque pode ser que alguém não fique até o final, que é o seguinte: quem participou desse nosso evento aqui, desse nosso encontro, tem um cupom de desconto para o meu curso de tarô, que é o curso que tem 31 aulas online, mais 5 aulas ao vivo, mais mentoria de 2 horas em dupla, mais exercícios práticos, tudo aquilo que já tem nos meus cursos. Tem o conceito do grupo de WhatsApp, para vocês trocarem entre vocês. Eu sempre estou dando apoio no grupo, né? E também aula de tirar dúvidas, aí que a gente vai fazendo de vez em quando umas aulas de tirar dúvida. Tudo isso é com o simbolismo do tarot de Waite, que eu acho que é o mais fácil para explicar, mas depois que você aprendeu o tarot de Waite, você lê qualquer outro tarot, sem nenhum tipo de melindre, sem nenhuma frescura, tá? Quando que vai acontecer esse curso? O curso começa dia 1º do 2. Ah, Bruno, eu não posso comprar dia 1º do 2, só depois do dia 15. Tudo bem, não tem problema. Desde que você compre antes das aulas ao vivo, porque nas aulas ao vivo é que eu vou fazer a abertura de portais, que é um conceito que eu criei. Depois eu descobri que tem um cara em Santo André que faz igual, mas eu criei o conceito. Não é que ele me copiou, ele já faz há mais tempo que eu, mas eu não conhecia ele, conheci depois. E aí, essas aulas ao vivo, elas são das
10 da manhã às 3h30 da tarde. Então, assim, gente, é muito conteúdo. E, assim, é só os arcanos maiores. Bruno, mas não tem o curso de tarô completo? Tem. Depois você faz o de arcanos menores. Mas por que, Bruno, você não faz os dois juntos? Porque eu não consigo conceber como uma pessoa consegue aprender os dois juntos. Primeiro você estuda os maiores, matura os maiores, entende o conceito de lógica oracular, entende o conceito de vibração energética, entende o conceito de meteorologia, e aí depois você vai para os menores. Ou você faz os menores, entende o conceito de vibração oracular, entende o conceito de energia, entende o conceito de método, e depois você vai para os maiores. Não importa se você vai aprender primeiro os menores, depois os maiores, ou vice-versa. O que importa é que você não junte os dois. Porque são oráculos diferentes. São formas diferentes de ver o tarô. O cupom de desconto para fazer a compra é esse cupom cristal. Depois vocês vão receber essa apresentação aqui no e-mail de vocês. É só clicar ali que ele já leva vocês lá para o link, tá? Então, assim, o que tem nesse curso? Repetindo aqui, ó, o que é o tarô? A gente vai trabalhar muito forte isso. Simbolismo do tarô de Waite. Então, a gente vai esmiuçar cada detalhezinho de cada carta dentro do contexto da simbologia, sem esquizoterice, tá? Então, assim, eu não vou falar para vocês, olha, ai, a sacerdotisa aqui atrás é um véu, esse véu tem a representação da árvore da vida, da cabala. Não, 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 não. Esquece isso. Isso você, se você quer isso, não é o meu curso. É um curso de outra pessoa. Porque no meu curso a gente vai ser pragmático. Ó, esse véu aqui mostra o seguinte, que ela esconde alguma coisa. E o que será que ela esconde? Aí a gente vai entrar nesse detalhe. Métodos de tiragem. Pessoas ensinam muito significado de carta. Olha, o louco significa isso, o mago significa isso. Eu fico pensando nesses grupos de Facebook, nesses grupos de WhatsApp, né? Que porre que deve ficar depois de um tempo a pessoa ali só nesse rame-rame. Então, o que eu faço? Metodologia. Eu preciso de 2 aulas para ensinar os arcanos. Depois, as outras 3 é metodologia. Para que eu vou saber que um carro tem roda, que ele tem volante, que ele tem câmbio, que ele tem freio de mão, que ele tem banco, que ele tem carroceria, sendo que eu não vou dirigir esse carro? Eu preciso aprender a andar com o carro. Eu preciso saber pisar na embreagem, eu preciso saber mudar a marcha, eu preciso saber, eu preciso aprender. E a ideia do curso é a gente ter essas aulas ao vivo. E aí, para melhorar isso, o que eu fiz? Eu coloquei 2 horas de mentoria. O que são essas 2 horas de mentoria? São 2 encontros em dupla. Por quê? Sozinho não adianta. Então, a gente vai montar duplas e as pessoas vão ler tarô uma para outra e eu vou mentorear isso. Eu já faço essa mentoria, só que eu peço para a pessoa trazer alguém. Só que como a gente já está no âmbito do curso, vai ser as duplas do próprio curso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que vocês escreveram. Gente, vocês escreveram um monte de coisa aqui que eu não li. Bom, eu queria ver se a Rúbia está aí. Rúbia, você está aí? Que hoje eu combinei com ela que ela ia falar. Cadê a Rúbia? Rúbia, conta um pouquinho para o pessoal, rapidinho, como é que é a tua experiência com o curso? Você que já está indo fazendo, acho que você já está no terceiro quarto. É viciante. A estudar com o Bruno é viciante. Tá? O Bruno tem uma didática maravilhosa, uma didática excelente. Quem nunca fez um curso, ou quem já fez com outras pessoas, como eu já fiz, tá? Eu aconselho muito, recomendo muito estudar com ele. Não é só aquelas respostinhas prontas, ele dá toda a atenção para o aluno, toda a atenção. Hoje nós ficamos das 9 da manhã, porque em Cuiabá é 1 hora de diferença, até as 2 da tarde, tá? O Bruno respondendo todas as questões, colocando, instigando, pedindo, e a gente aprende, não tem como não aprender. Então, assim, aquele que não fez, eu recomendo. Ele é louco, assim, nas redes sociais e tal, mas como professor, gente, na rede social ele também é ótimo, mas como professor, o Bruno é nota 10. Eu sou suspeita para falar, tá? Recomendo. Muito obrigado, Rúbia. Adoro.
A Ruby é presidente do fã-clube, tá, gente? Eu brinco com ela, falo que ela é presidente do fã-clube. Pessoal, aula que a gente demora muito, ainda mais online, é um porre, né? Cadê a minha amiga ali, professora de química? Não dá, né, Rita, para ficar, né, 5, 6 horas só uma pessoa falando. É Então, verdade. nós vamos fazer um break agora, tá? Vai ser uma paradinha de 15 minutos. E a gente volta quando for 8, vai dar 8h10. Então, a gente volta quando for 8h20, pode ser? 10 minutos, tá bom? Dá para ir no banheiro, tomar um café? Então, tá bom. E aí, a gente vai continuar estudando os 22 arcanos maiores. Tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Ó, tem umas coisas aqui. Vamos ver o que vocês escreveram aqui enquanto vocês não voltam aí do break, né? A Daniela colocou, eu ensino arte, consideramos o desenho uma linguagem com mensagens, por exemplo, as placas de trânsito. Cara, incrível isso. E é verdade. Isso é verdade. Juliana, questão de consagrar o tarô é mais para quem vincula ele à sua religião ou fé. Eu concordo. Eu acho que isso é verdade mesmo, Juliana. A Juliana que escreveu, né? Alessandra, adorei umas questões fora do casamento. Isso. A forma como a gente fala é importante, né? A Flávia, o que tenho visto normalmente, sim, geralmente ligado a uma entidade, celta ou religião. Isso. Kleber, só quero esses slides na plataforma depois. Não pode deixar. Essas frases são maravilhosas. Eu fiz os cursos da Udemy, gostei demais, por isso estou aqui. A Juliana, gratidão, Juliana. Kleber, Bruno, a postagem do jogo com esses 4 primeiros arcanos é sobre qualquer pergunta que queremos e postamos o resultado energético, certo? Isso. Então vamos lá. Como é que vocês vão fazer a postagem lá, né? É assim, vai tirar a carta para ver como é que está vibrando em relação àquela questão. Aí você posta e coloca a sua interpretação, se está legal, se não está legal, olha que legal, olha, não está legal. Não precisa dar muitos detalhes, né? É só para a gente poder brincar um pouco aí e interagir nas redes sociais, tá bom? Voltando, gente, porque ó, uma coisa que os meus alunos sabem, aqui é tipo europeu, aqui é londrino. Deu a hora, começou, deu a hora, terminou. Espero que eu consiga terminar antes das 9. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Agora a gente vai olhar cada um dos próximos arcanos. Olha que legal. Mas antes, eu quero dar um recadinho. Seguinte, lá no meu Instagram, eu lancei uma promoção, é um sorteio. O que é esse sorteio? Vou estar sorteando 2 consultas de tarô comigo, mais uma vaga de 100% de desconto, ou seja, uma bolsa de estudos no curso de tarô. Tá? Então, tem as regrinhas lá para poder participar. Tá? Dá uma olhadinha lá no meu Insta que vocês vão ver como fazer para participar tudo direitinho. Bom, lembra do nosso amigo imperador? Ele é o quê? Ele é controle, né? Ele é rigidez, né? Então, o imperador ele vem para controlar. Então, ele vem criar alguns padrões, alguns métodos, né? Então, por exemplo, a mulher está gastando demais. Então, o marido vai lá e coloca um caderno para ela escrever tudo que ela comprou no mercado. Isso é o imperador, né? Aí vem o Papa. E o Papa é o quê? O Papa ele vai falar de crença, de tradição, de conhecimento. Por quê? Ele pega aquele controle que o imperador criou e ele sistematiza isso. Ele cria um ritual, ele cria uma história, ele coloca isso num contexto de tal forma que as pessoas não precisem ficar explicando. Alguém aqui faz o sinal da cruz? Você precisa que alguém te explique por que você faz o sinal da cruz? Não, porque está dentro de um contexto histórico, religioso. Isso é o Papa, né? A gente anda pelado na rua? Não, todo mundo sabe por que tem que pôr roupa? É um contexto de uma cultura, de um sistema, né? Isso é o Papa, tá? O ser humano nunca pratica o mal de maneira tão perfeita e entusiasmada como quando faz por convicção religiosa. Da mesma forma como o Papa tem a sua bondade, sua coisa de, né? Ele também pode ser uma pessoa que vai
ter uma crença ali dogmática, né? E o dogma pode ser que cause danos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lê essa carta, porque é uma carta bastante interessante. Aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as minhas cartinhas. O louco é a energia inconstante, com potencial, com muita força, que vai começando a se moldar no mago e na sacerdotisa, que tem a sua manifestação na imperatriz, ele passa a existir aqui, é controlado pelo imperador, cria-se um conceito de sistema, de regra, de crenças no Papa, e aí a gente tem a possibilidade de cumprir ou não isso, de exercer ou não o livre-arbítrio na Carta dos Amantes. E a Carta dos Amantes é uma carta muito, muito complicada. Por quê? Porque como ela tem esse nome, Os Amantes, as pessoas acham que isso aqui é tudo qualquer coisa menos livre-arbítrio, né? Então põe lá que é triângulo amoroso, põe lá que é sexo, põe lá que é romance, põe lá que é não sei o quê, mas não é. Simbolicamente, essa carta não representa isso, ela representa livre-arbítrio. Por que que o Eduardo Waite, ele desenha Adão e Eva aqui, ó, no paraíso? Porque é o primeiro relato dentro da cultura ocidental cristã de exercício do livre-arbítrio. Até eles comerem do fruto, eles não tinham livre-arbítrio. O exercício do livre-arbítrio, ou seja, eles começaram a ter livre-arbítrio a partir do momento que eles romperam com a regra que foi estabelecida no Papa. Então, aqui é livre-arbítrio, aqui é escolha. E aí pode representar dúvida, porque quando a gente não conhece muito bem o que vem pela frente, a gente pode ficar meio em dúvida, né? E paixão, porque muitas das decisões são tomadas também através da paixão. As escolhas nos concedem um poder divino e também a maldita possibilidade de errar. Forte isso, né? Aí a gente vai ter que fazer o quê? Já escolhemos, decidimos, precisamos avançar, né? Então vamos embora daqui. Não faz mais sentido ficar aqui, né? Então a gente fez uma escolha, agora a gente precisa bancar essa escolha. E a carta do carro é bancar essa escolha. Ter os olhos voltados apenas para o destino estraga o prazer da viagem. E muitas vezes a gente vai avançando sem foco, a gente vai avançando sem um movimento. A gente quer avançar, mas não sai de casa. A gente quer, ó, eu quero um trabalho, mas não sai de casa. Não vou procurar, não vou e acabo, né, tendo alguns problemas aí. O carro é justamente isso, é essa ação de movimento. Você já fez a sua escolha, agora você precisa implementar essa escolha, né? E aí, que a gente implementou no carro, se foi bom ou se foi ruim, a gente vai receber a lei do retorno, que é a justiça. Espera aí, Bruno, o carro é 7, justiça é 11. Por que você mostrou a justiça aqui ao invés da carta número 8, que é a força? Porque o Eight muda a sequência do tarô. Essas duas cartas ele inverte. E aí eu conto isso porque no detalhe no curso. Aqui eu não vou entrar nesse detalhe. O que acontece aqui? A justiça é a lei da causa e efeito. Então, sabe aquela viagem que você fez para conhecer pessoas? Então, lá você conheceu o seu marido. Sabe aquela viagem de férias? Então, naquela viagem de férias você descansou. Sabe aquele currículo que você entregou lá na porta da empresa? Então, você conseguiu um emprego. Sabe aquela vizinha que toda hora que você passava fazia cara feia, você foi lá e deu uns tapas na cara dela? Então, agora você está com um boletim de ocorrência nas costas. Entendeu? Então, esse conceito é o conceito da carta da justiça. A justiça, deixa eu avançar aqui, né? Ela é uma carta fria, ela é racional demais. Ela é assim, sim, sim, não, não. Não tem assim aquela coisa, ah, mas e se? Não. É racionalidade, frieza e justiça.
A vida é como um piano. O que lhe proporciona depende da forma como você o toca. Forte isso, né? Agora observe o seguinte, essa justiça aqui não tem a venda nos olhos, igual a justiça aí dos tribunais. Sabe por quê? Porque ela não precisa. Ela não trabalha com aquilo que ela ouve, ela trabalha com todos os fatos que foram realizados no carro. Ela é uma vibração energética. Ela não tem nenhum tipo de compromisso com o consulente. E depois, número 8, a gente vai para o número 9, que é o eremita. E a carta do eremita, ela fala a respeito de você buscar autoconhecimento. Então, no carro, eu avancei. Na justiça, eu recebi a glória ou a derrota. E agora, no eremita, eu vou buscar sabedoria. Por que eu preciso buscar sabedoria? Porque a próxima carta, ela é uma carta bem complexa. Então, ó, ascetismo. O que é o ascetismo? Sai do problema, vai olhar as coisas de uma outra forma, vai olhar de fora. Solidão, sabedoria, né? A sabedoria nem sempre chega com a idade. Às vezes a idade chega completamente sozinha, é verdade, né? Quantas pessoas aí que têm uma certa idade não são sábias, né? E aí eu tenho a roda da fortuna. O eremita é uma preparação para a roda da fortuna. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque na roda da fortuna a gente tem revolução. Revolução não é uma mudança qualquer, é uma mudança assim, ó, né? Hoje, amanhã já não é mais. Oportunidade. Toda mudança traz uma oportunidade. E destino. Por que destino? Porque não está na sua mão. A mudança que a roda da fortuna vibra é uma mudança que não depende de você. E aí a gente tem, podemos muito bem desejar o passado e o futuro, porém podemos aproveitar o presente? O que você está fazendo no teu presente? Essa é a mensagem da roda da fortuna. Porque você pode estar pensando lá, puxa vida, quando eu tinha o meu emprego, era muito bom. Olha, eu preciso arrumar um emprego. Mas e agora? O que você está fazendo? A força. E a força, ela fala a respeito de força, calma, segurança. E é uma carta que fala assim, ó, sabe o animal que a gente tem dentro, aquele instinto? Sabe o louco? Lembra do louco, ó? Que a gente colocou ele num formato e foi moldando ele, chegou a tomar algumas escolhas. Então, esse louco, ele ainda está lá. E ele tem as vontades dele. Agora, como é que a gente faz? A gente controla, a gente tem paciência, a gente lida com calma. Isso é a carta da força. Só que a gente não pode castrar esse animal, porque ele é a nossa fonte de energia, ele é a nossa essência. Sem o animal que existe dentro de nós, somos anjos castrados. Eu tive uma consulente um tempo atrás que o sonho dela era ser pianista, mas a mãe queria que ela fosse Miss. E aí ela falou, então eu parei de tocar piano, mas eu morro de vontade de tocar piano. Castrou o leãozinho da menina. Ela não foi nem Miss e nem pianista. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, essa força, a gente fala assim, puxa, eu preciso fazer alguns sacrifícios. E aí a gente cai no pendurado. O pendurado é uma carta muito complicada, porque ele representa suspensão, sacrifício, dor. Le pendu, ou pendurado, eram as pessoas que ficavam penduradas, esperando para morrer na França. E aqui você está esperando isso, a morte. E aí sofrer é mais fácil do que se desprender. Eu costumo usar uma analogia com o pendurado, que é o seguinte: olha, eu estou na merda, mas eu já conheço o cheiro e é quentinha. Isso é o pendurado. Dói ter que mudar, mas a mudança vem e te tira daquele estado de pendurado. E aí a carta da morte. Todo pendurado um dia morre. E a morte fala de perda, de mudança e de sofrimento. O que é a morte, afinal de contas? É uma passagem, né? Só que a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente entra por uma porta
Todo mundo fala, olha, lá do outro lado é o plano espiritual, você vai virar anjinho, você vai morar com suas famílias lá no astral, e blá, e blá, e blá. Não é assim? Ou então, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você for malzinho, você vai para o inferno. Não é assim? Mas só que ninguém voltou de lá para falar, olha, gente, não é bem assim, não. E quem tem mediunidade também tem que ter uma fé de que aqueles que estão comunicando com ela realmente estão contando a verdade. Então, ao certo, eu, você, ninguém sabe o que é morrer. A gente acha que é, mas ninguém sabe, ninguém nunca passou por isso, ou não se lembra quando passou. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Cantora Joelma. É Calypso? Por quê? Por quê, gente? Porque a gente, às vezes, sai de um relacionamento com chifre, sai de um relacionamento porque o cara não presta e bate na gente, sai de um trabalho porcaria, que às vezes a gente é demitido do nada. O chefe foi lá e mandou embora, falou, não tem dinheiro para te pagar, e mandou embora. Mas aquele trabalho era um trabalho que era um pendurado. E a carta da morte, ela fala que tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Então, assim, quando vem uma morte, é para evolução, é para você transcender, é para você renascer mais forte. Só que tem uma coisa, a gente tem mania de se identificar com isso aí. E aí a gente viúva, né? Então, assim, por exemplo, tem a mulher lá, casou, o marido viveu com o marido 20 anos, o marido batia nela, não sei o quê, ela morreu. Legal. Agora ela não quer casar de novo. Porque ela não tem medo de ter outro igual. Está presa, está identificada com a morte. A morte, ela tem que ser um movimento de passagem. E quanto menos a gente se identifica com essa carta, menos tempo a gente fica nela. Menos tempo a gente vibra ela. Perdi meu emprego. Puxa vida, que coisa. Vamos embora, vamos lá. Já amanhã já estou entregando currículo, já estou fazendo curso, já estou me especializando, já estou falando, buscando um idioma, já estou melhorando. Puxa vida, perdi meu emprego. E agora, o que eu vou fazer? Ah, eu vou dar entrada no seguro-desemprego daqui umas 2 semanas. E aí eu espero para ver o que vai acontecer, né? Estamos na pandemia. Não dá, né, gente? Isso é. Mas aí, quando a gente morre, a gente fica todo desengonçado, não fica? A gente fica todo. Qualquer mudança com dor, com sofrimento, mexe no nosso estado. E aí a gente tem a temperança. O que é a temperança? A temperança é uma carta de equilíbrio, é uma carta transacional, de transição. Ela fala de equilíbrio, de potência, de recuperação. E essa carta aqui, ela fala assim, ó, a gente precisa dosar muito bem os nossos ânimos. Não pode ser muito nem pouco, tem que ser o necessário. Só aquilo que é real para uma pessoa possui uma força curadora. Carl Gustav Jung. Observem o seguinte: a carta da temperança, ela não fala que você tem que equilibrar as coisas na mesma proporção. Ela fala que você precisa equilibrar no ideal. Então, muitas vezes, sair de um relacionamento, puxa vida, eu vou ficar mais aqui, ó, introspectiva, mais na concha, tentando curar essa ferida sozinha. É melhor do que você sair para gandaia. E muitas vezes perdi meu emprego. Puxa, eu vou ficar aqui na concha, não vai rolar, né? Tem que ter energia, tem que sair para a luta, tem que correr e fazer os seus corre, não é? Quando a gente passa por esse movimento de equilíbrio, a gente começa a perceber que a gente precisa sentir prazer. E aí a gente cai no diabo. E o que é o diabo? Ai, meu Deus do céu, essa carta tenebrosa. O caramba! Essa carta ela fala o seguinte: onde há uma pérola, sempre há também um dragão. Onde há um dragão, sempre há uma pérola. O diabo não é bom e não é ruim. O que essa carta representa? Ela representa você sentindo prazer. Afinal de contas, Freud já dizia que nós temos pulsões e que tudo gira em torno dessas pulsões. Que é o quê? Que é a ânsia por prazer. Quando você fica feliz, você está sentindo prazer. Quando você transa, você sente prazer. Quando você compra uma bolsa cara numa loja de shopping, você sente prazer.
Mas o problema está quando esse prazer vira um vício. Por quê? Tudo é passageiro. Todo vício cai numa torre. E a torre é o quê? É a desconstrução daquilo que te trazia prazer. E agora você vai perder teu chão. Por quê? Porque você estava muito identificado com aquele diabo. E aí vem a torre e fala, ó, puf, acabou. Só que a torre tem uma característica importante. Não é você que decide. Não é teu vizinho que decide. É um acaso que decide. Porque cai um raio do céu na sua cabeça. E fala, pronto, acabou. Não vai ter mais esse negocinho aí. Acabou. Não vai mais tomar cloroquina. Pronto, acabou. Caiu a torre. Eita! A casa caiu. Quem falou isso? O marido traído pego pela esposa em traição. É bem a carta da torre. Ele estava lá alimentando o ego no diabo, né? E a mulher chegou lá e acabou com a festa dele. Falou, opa, acabou com isso aqui. Vem cá que eu vou cortar fora. E aí, essa torre balançou, mexeu de novo, igual a morte. Só que a torre é abrupta, ela é mais rápida. Ela não é assim, eu estou trocando um pendurado por algo novo. Não, eu estou trocando uma coisa que é muito boa por algo que eu não sei o que é. E aí vem a esperança. E a esperança, ela é uma carta. A esperança não é a estrela. E a estrela é uma carta de esperança. Por quê? Porque ela é a primeira carta que nos põe no rumo. A gente está vivendo no caminho da dor até agora. Agora a gente vai entrar no caminho da evolução. Só que para passar por isso tem um portal, que é a carta da estrela. Na antiguidade, as pessoas usavam o céu para se reorientar. Então, no meio do mar, os navegantes usavam as estrelas para se reorientar. E a carta da estrela nada mais é do que isso. É uma reorientação. Você estava adármico, você estava no caminho errado, e agora você está indo para o caminho certo. Você está indo para o Dharma. E a carta da estrela, ela é muito interessante. Ela tem todo um contexto simbólico. Ela fala de esperança, de reorientação e de mágoas. A esperança nos leva, de qualquer forma, mais além do que o medo. Olha que legal. Saí da esperança, comecei a evoluir. Qual que é o primeiro impacto que eu tenho? Eu tenho que enfrentar minhas sombras. E aí eu vou cair na carta da lua. Por quê? Porque eu estou olhando a estrela, mas será que aquele caminho é o correto? E aí eu começo a questionar o meu caminho e olhar para as minhas sombras. E aí a carta da lua, ela fala de negatividade, solidão, coisas ocultas. O medo do amanhã sempre chega um dia mais cedo. Olha que legal isso, gente. O medo do amanhã sempre chega um dia mais cedo. A lua ali não é uma lua. Vocês estão vendo o que é aquilo ali? Não é uma lua. Aquilo ali é um eclipse que está escondendo o quê? O sol, que é a clareza, que é a elucidação. Então, antes da gente passar por um momento de clareza e de autoconhecimento muito forte, a gente tem que andar pelas sombras. E aí vem o sol. O sol que brilha, que ilumina, que clareia. Então, o sol, ele fala de clareza, de verdade, de iluminação. Ele representa o quê? Ele representa aquilo que você tem de melhor. Descobri o meu caminho, estou vendo o resultado, olha que legal, estou próspero, estou alegre. Isso é o sol. Mas você primeiro passou pela sombra. Seja você mesmo. Quem faria isso melhor do que você? E aí a gente tem que evoluir, né? Porque, afinal de contas, nós já somos seres iluminados. Agora só nos resta transcender. E a carta do julgamento, ela fala desse movimento de evolução, desse movimento de transcendência. Ela também é uma carta de transição. Porque ela fala que agora que a gente já passou pelo pior, a gente precisa evoluir, tornarmos melhores. Agora que eu já sei fazer o tapetinho, a toalhinha de mesa de tricô,
Por que não fazer um tapete maior? Ela fala de você topar desafios, despertar, julgamento e evolução. A vida é condescendente. A cada momento ela nos presenteia com um novo começo. E por último, a Carta do Mundo, que fala sobre a força do desejo que nos conduziu até ali. A Carta do Mundo representa o retorno ao paraíso. É você voltando lá para o Éden e sendo o melhor de tudo. É um fim de ciclo. Felicidade, harmonia e sucesso, mas é um fim de ciclo com vitória. Eu gosto da Carta do Mundo. Para mim, ela é a melhor carta do tarô. É incrível essa carta. Ela pode representar necessidades de harmonização, de equilíbrio. Ela representa a plenitude, literalmente a plenitude. Ok? Então, vamos lá, gente. Vou falar de novo do curso, né? Quem tiver interesse, se inscreva no meu curso. O curso está bem bacana. Tem mentoria, tem 31 videoaulas que você assiste quando você quiser. Tem as 5 aulas gravadas, as 5 aulas ao vivo, que vão ficar gravadas também para você assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser. Tem a mentoria em dupla e tem certificado com 80 horas de hora-aula. Por que, Bruno, tem 80 horas se você só dá 5 aulas? Porque tem muita coisa para vocês lerem. Com o curso vai um livro, que é um catatal para vocês lerem. Ok? Como que a gente põe esse cupom lá no portal? Tá? Vocês vão clicar no link, ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Aí tem uma opção aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, de cupom de desconto. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Você põe aqui e você escreve o cupom, ele já aplica o desconto, tá? Eu estou fazendo esse desconto para quem se inscreveu aí, o pessoal que tá engajado e envolvido com as minhas redes. Quem não está engajado vai receber o anúncio e não vai ter opção de desconto, tá? Qual é o valor do curso? O valor do curso é R$ 699. E com desconto, ele vai para R$ 489, dá para parcelar até em 12 vezes no cartão. Tá bom? Poxa vida, Bruno, não consigo me inscrever agora, queria muito fazer. Tem até o dia 20 do 2 para se inscrever, até o dia 19 do 2 para se inscrever, que é quando a gente vai ter a primeira aula ao vivo. Tá bom? Aí, se você tiver em dúvida, tem dúvida, quero saber mais sobre o curso, quero entender melhor, me procura. Não deixa passar, tá bom?